para a gente aprender de vez efetivamente o que as coisas fazem, como utilizar, nada melhor do que a gente fazer uma atividade prática. E a atividade prática de hoje vai ser a gente modelar um dado. Eu não coloquei dimensões do dado, então vai ficar meio livre. O importante vai ser só que ele seja um cubo, né? E que ele tenha a furação do dado. Então, para começar, eu vou abrir aqui um sketch. Em qualquer plano, eu vou abrir agora no plano XY, aqui, clicar nele, e aqui ele abriu um sketch no plano. E o que é um dado, primeiramente? A gente precisa saber. Então, ele nada mais é do que um cubo. Ele precisa ser um cubo para que todos os lados tenham a mesma probabilidade de cair. E ele tem que ter as furações. O que é um cubo, primeiramente? Um cubo, ele é um quadrado com altura. E essa altura, ela tem que ser igual ao lado do quadrado. Então aqui, para começar, eu vou fazer um quadrado. A gente não tem, no CATIA, ferramenta de quadrado. Mas a gente tem a ferramenta de retângulo. Se eu vier aqui no retângulo, fazer um retângulo centralizado aqui no centro, a gente pode fazer com que esse retângulo vire um quadrado. Porque um quadrado, ele é um retângulo. Só que um retângulo com lados iguais, com a base e a altura iguais. Para eu fazer com que esse retângulo tenha a base e a altura iguais, eu vou usar uma outra ferramenta que eu não passei para vocês no Sketch ainda, que é a ferramenta de Constraint. É uma das ferramentas mais importantes que a gente vai ter no Sketch, porque ele vai dar a forma do Sketch, ele vai fazer com que esse nosso sketch ele não seja livre, né? Por exemplo, eu posso fazer um quadrado aqui só arrastando as laterais do meu retângulo e colocando elas como se ele fosse um quadrado. Só que isso não é muito interessante porque a gente vai acabar que sempre vai ter um errinho, né? Não vai ser muito certo. Para a gente deixar ele certinho, a gente vai precisar usar a ferramenta de Constraint. Tem duas constraints muito importantes aqui, que é essa constraint aqui, que é a que eu mais uso, e tem a constraint que ela fica meio desabilitada aqui, que é a constraint defined. Ela só aparece para a gente utilizar quando a gente tem alguma coisa que a gente quer cotar com ela. Por exemplo, vamos supor que eu queira cotar essa linha vertical. Se eu clicar nela, ele abre a constraint defined para a gente trabalhar com ela. Eu costumo trabalhar mais com a constraint, porque a constraint faz tudo o que a constraint defined faz com algumas hotkeys. Só que a Constraint Defined, ela pode ser mais fácil para quem está começando agora e entender alguns fundamentos do CATIA. Então, para começo, eu vou usar muito mais a Constraint Defined, mas mais na frente, como a gente for avançando no curso, eu vou usar só a Constraint, porque ela faz tudo. Vamos supor que eu queira que o lado desse meu dado seja 30 milímetros. Então, eu vou clicar aqui, vou vir na Constraint Defined. O que eu quero definir é comprimento, então eu venho aqui no length, marco ele, que é o comprimento, dou um OK, e aí ele abriu essa cota aqui, que é essa minha linha vertical. Se eu clicar duas vezes nela, eu consigo alterar para 30 milímetros. E eu posso fazer isso com a horizontal também. Seleciono a horizontal, venho no Constraint Defined, eu quero alterar o comprimento dela, então eu venho em length, OK, clico duas vezes, coloco 30, e aí ele fez um quadrado de 30 por 30. A partir desse quadrado, a gente vai fazer agora dar volume para ele. Como é que a gente dá volume para ele? Primeiro eu vou sair do Sketch aqui na ferramenta de Exit Workbench, clicar nela, certo? E agora, para a gente dar volume nele, uma ferramenta que eu não passei para vocês, mas que eu vou passar aqui só nesse exemplo do Sketch que a gente está fazendo, vai ser a ferramenta de Pad. Essas ferramentas aqui de dar volume, eu vou entrar mais em detalhes nelas na próxima aula. Por enquanto eu vou passar para vocês só a de Pad, porque para a gente fazer esse exercício, a gente vai precisar da ferramenta de Pad. Se vocês estavam com o Sketch aberto, aqui vou abrir ele de novo. Se vocês estavam com o Sketch aberto e saíram, provavelmente ele ficou laranja. Com o Sketch laranja, se a gente vier no Pad, ele vai selecionar automaticamente esse Sketch. Mas se o Sketch de vocês estiver branco, se vocês tiverem clicado fora aqui, vocês vão ter que clicar no Pad e selecionar o Sketch depois. Aqui tanto faz a ordem, as duas ordens vão gerar o mesmo resultado. A única diferença é que se você clicar no Pad e nada acontecer, é porque você tem que selecionar algum Sketch para trabalhar. No caso, eu quero selecionar o Sketch que eu acabei de fazer, que é esse aqui. Aqui no Pad, a gente precisa colocar uma informação importante, que é essa informação de length aqui. Lembra que eu coloquei o lado desse quadrado como 30, né? Tá aqui representado, 30 e 30. Para ele ser um cubo, essa altura aqui ela tem que ser igual ao lado do meu quadrado. Então eu vou vir aqui e mudar a altura para 30. Dou um preview para ver como é que vai ficar e dou um OK. E agora a gente já tem um cubo. E a partir desse cubo aqui, a gente pode trabalhar nele para transformar em dado. Antes da gente começar a colocar a furação desse dado, eu queria refinar um pouco essas laterais dele, que eu estou achando muito canto vivo aqui, tá meio esquisito. Para fazer isso, eu vou selecionar uma face, pode ser uma face qualquer, eu vou selecionar a face de cima, e vou vir aqui nessa ferramenta de Add Fillet. Vou clicar nela, aqui ele vai pedir um raio para mim. Eu vou colocar 2 milímetros de raio, dar um preview para ver como é que vai ficar, dou um OK, ficou legal. Vou selecionar essa face da frente agora, abre o Add Fillet de novo, o raio de 2, dou um OK, e agora ele fez esse abaloamento aqui no meu dado. Agora, eu vou começar a adicionar a furação do dado, né?
Para eu fazer isso, eu vou usar de novo a ferramenta de Sketch. Só que agora, ao invés de clicar nos planos aqui, eu vou abrir um sketch em cada uma dessas faces e fazer individualmente o processo de furação em cada uma delas. Eu vou começar pela face de cima e vou fazer a furação mais básica que a gente tem no dado, que é a furação de 1. Se eu clicar aqui nesse plano de cima e clicar na ferramenta de sketch, ele vai abrir um sketch nesse plano de cima. Vai parecer que ele está no plano aqui de baixo. Só que se eu rotacionar aqui, vocês lembram as ferramentas que a gente usou na última aula? Se eu rotacionar aqui, vocês estão vendo que o meu plano de sketch, ele está nessa face de cima aqui, ó. Aqui dá para ver melhor que ele está na face de cima. Rotacionado, para eu voltar, eu clico aqui no Normal View, ou venho aqui no Isometric View, e venho em Top View. Lembrando que essas ferramentas aqui que eu estou passando, eu passei tudo na aula passada. Então, de novo, se vocês não assistiram, eu recomendo que vocês vão lá e assistam para pelo menos pegar essa parte de visualização aqui, que é bem importante. Com o nosso sketch criado aqui no plano, primeiro eu vou fazer a furação de 1. Para fazer essa furação de 1, eu venho aqui na ferramenta de circunferência, de Circle, e vou criar uma circunferência centralizada na origem dos nossos planos aqui. Eu criei essa circunferência um pouquinho maior, porque agora eu vou definir um raio para ela. Clicando nela, clicando aqui no Constraint Defined, colocando raio / diâmetro, ok? E aí, clicando 2 vezes nessa cota que apareceu aqui, eu consigo colocar um raio que, para esse nosso dado em questão, vai ser de 3 milímetros. O diâmetro, no caso, perdão. Vou mudar aqui para raio e mudar para 3 milímetros aqui embaixo. E dou um OK. E agora a gente tem um raio de 3 milímetros. Eu achei muito grande, eu vou diminuir para 2 milímetros. O raio, 2 milímetros. Deu um bugzinho visual aqui, eu dei um zoom, ele corrigiu. Um raio de 2 milímetros. E agora, para transformar isso aqui numa furação para o dado, eu vou sair do sketch. E agora tem uma ferramenta nova que abriu aqui pra gente, antes ela não estava aberta porque não tinha sólido, que é o Pocket, que é o contrário do Pad, ele vai retirar material. Então eu vou selecionar ele aqui e agora ele vai pedir uma profundidade. Se eu colocar 30, o que vai acontecer? Ele vai atravessar o nosso dado aqui, e não é o que eu quero, né, para esse caso. Eu quero que ele só dê uma profundidadezinha aqui suficiente para a gente ter essa diferença entre o plano e a furação. Então vou selecionar aqui o sketch de novo. E aqui, para o nosso caso aqui, eu vou colocar 1 milímetro, vamos ver se é suficiente. Acho que 1 milímetro foi suficiente e dou um OK. Certo. E aqui a gente tem a nossa primeira furação. Para as outras furações, é o mesmo processo. Eu vou fazer mais 2 aqui, a título de exemplificação, porque eu quero passar outra ferramenta também. Mas o restante eu vou cortar para ficar mais dinâmico o vídeo e chegar no nosso produto final. Para dar continuidade à furação, eu vou obedecer a regra dos dados, né, que diz que sempre uma face oposta à outra tem a soma dos dígitos iguais a 7. Ou seja, se essa minha face eu fiz o número 1, aqui tem que ser o número 6 na face oposta. Vindo aqui na face oposta, clicando nela e abrindo um sketch nela, agora eu vou ter que colocar 6 furações aqui. Para fazer essas 6 furações, eu vou fazer obedecendo o mesmo raio da parte de cima, só que agora em 6 furações aqui. Eu vou começar pelas furações que passam nessa minha linha de centro aqui que eu estou passando o mouse, porque vai ser mais fácil de colocar as dimensões delas. Se eu clicar aqui na ferramenta de Circle, eu vou colocar o mouse em cima dessa minha linha horizontal, tá vendo que ela ficou tracejada em azul? Vou clicar, vou arrastar e clicar de novo. E aqui ele criou. Deu um bugzinho visual, mas eu posso dar um zoom que ele corrige. Aqui eu vou selecionar a minha circunferência e vir aqui no Constraint Defined, colocar raio / diâmetro. Ele selecionou o diâmetro, não tem problema, eu vou clicar 2 vezes, mudar para raio e agora colocar o número de 2 aqui. E ele criou esse raio 2. Tá vendo que diferente da outra circunferência, essa aqui ela não ficou verde de cara. Por quê? Se eu clicar nela e arrastar, vocês estão vendo que eu consigo mover ela ao longo desse eixo horizontal, né? Porque eu criei a origem dela no meu eixo horizontal. Só que em relação ao vertical, eu não tenho nenhuma constraint. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que definir uma distância entre ou a minha circunferência e o eixo vertical, ou ao centro dela e o eixo vertical. Eu vou definir entre o centro dela e o eixo vertical. Então, para isso, eu vou selecionar o eixo vertical, vou selecionar o meu centro com o Ctrl ligado, vou vir aqui no Constraint Defined, e aí ele vai dar algumas informações aqui para mim. Eu não quero coincidência. Porque se eu colocar coincidência, eu vou colocar ela em cima do meu eixo vertical. Vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Se eu marcar o coincidência, vendo que ele puxou ela para cá, não é o que eu quero. Eu quero que ela esteja distante dessa minha linha vertical. Então eu vou desmarcar a coincidência,
cancelar aqui para ela voltar para a posição original. Vou marcar o vertical, segurar o Ctrl, marcar o centro, vim aqui em Constraint Defined, e ao invés de coincidência eu vou marcar a distância. E agora sim eu vou conseguir colocar uma cota mais correta aqui para essa distância. Vou dar um OK, vou clicar 2 vezes nessa cota que criou, e aqui ao invés de 8 eu vou arredondar para cima, vou colocar 9 mm. E agora ele tem uma cota de 9 mm distante, essa minha circunferência do meu centro, da vertical aqui. Achei que ficou um pouco grande, eu vou mudar aqui para 5, vamos ver, não, 5 fica muito pequeno, vou mudar para 7. 7 também não, vou pôr 8. Certo, 8 mm ficou um tamanho bom. E agora a gente vai fazer o restante dessas furações, para totalizar 6 furos aqui. Eu posso sair do sketch aqui e fazer o pocket, perdão, dela de 1 mm, e fazendo uma por uma, ou eu posso fazer tudo no mesmo sketch, abrindo o sketch aqui de novo, eu posso fazer os 6 furos tudo no mesmo sketch, que depois quando eu fizer o pocket, ele vai fazer a furação dos 6 furos de novo. Eu vou fazer tudo no mesmo sketch para a gente ganhar um pouquinho de tempo e a nossa árvore aqui ficar um pouquinho mais limpa, né, sem esse tanto de pocket. Seguindo para a segunda furação, eu vou selecionar a ferramenta de Circle, vou criar um círculo qualquer aqui, vou criar aqui em cima mesmo, em qualquer lugar. Primeiro, eu vou definir o raio dele de 2 para ficar igual ao outro furo. Vou vir aqui, selecionar o Constraint Defined, raio, barra diâmetro. Clicar 2 vezes, mudar de diâmetro para raio e colocar o valor de 2. Certo? Depois disso, eu vou selecionar o centro dele e a minha horizontal. E vou vir aqui no Constraint Defined, distância. E agora eu vou definir uma distância entre a horizontal e esse meu centro da circunferência. Clicar em OK. Se eu clicar 2 vezes, eu vou colocar o valor de 8, para ele ficar igual a esse outro valor que eu coloquei aqui. E agora a gente precisa colocar a distância entre a vertical e esse meu centro aqui. Clicando aqui na vertical e no centro, para ele ficar na mesma linha dessa outra circunferência, eu vou colocar uma distância de 8 mm também. Então aqui ficou 8 mm, com um raio de 2, 8 mm aqui e 8 mm de altura. Agora, para eu economizar tempo, para eu não precisar criar aqui embaixo outra circunferência, depois outra circunferência aqui, depois outra circunferência aqui e assim por diante, eu vou usar uma ferramenta que eu falei para vocês que eu ia passar só agora, que é a ferramenta de Mirror, que eu vou espelhar essas minhas circunferências que eu criei para economizar um pouco de tempo. Quando eu coloco a ferramenta de Mirror, o que ela me pede? Ela pede duas coisas. Primeiro, ela pede o que ela vai espelhar, e segundo, ela pede o que ela vai usar para espelhar, qual que é o elemento que ela vai usar de espelho, por assim dizer. Eu posso selecionar a ferramenta de eixo e fazer um eixo aqui, ou eu posso usar os próprios verticais e horizontais. Como os verticais e horizontais eles estão bem nas linhas que eu quero espelhar, eu vou usar eles para evitar de ficar criando coisas novas no meu sketch. Primeiro, eu vou espelhar esse de cima, eu quero espelhar ele lá para baixo. Então, eu vou selecionar ele, vir aqui na ferramenta de Mirror e selecionar o meu eixo horizontal. E aí ele vai fazer um mirror automático lá para baixo. E agora eu quero espelhar para o outro lado, né? Repetir o processo. Só que agora ao invés de eu selecionar só um, eu vou segurar o Ctrl, selecionar as 3 circunferências, selecionar o mirror nessa ordem e agora eu vou selecionar o vertical. E aí ele passou essas três circunferências que eu fiz de cá para cá. Se eu vier aqui, sair do meu sketch e agora sim vir aqui no Pocket com 1 mm, eu dou um OK, ele vai fazer essa furação de número 6 aqui, oposta ao número 1. Agora eu vou repetir o mesmo processo, vou dar uma aceleradinha para ficar mais dinâmico o vídeo, mas o processo é sempre o mesmo. Clicar na face, abrir um sketch, colocar as circunferências nas posições devidas e fazer um pocket de 1 mm. Eu vou acelerar um pouquinho para ficar mais dinâmico e quando tiver tudo pronto eu volto para finalizar a aula com vocês. Algumas informações importantes que eu queria passar para vocês é em relação à modelagem, principalmente do número 4, né? Que o número 5 vai seguir o mesmo molde dele, e do número 2, porque o número 3 vai seguir o mesmo molde dele, então acho que eu passar esses dois números aqui vai ser interessante. Primeiro para o número 2, né? Aqui no sketch que eu modelei ele. Vocês estão vendo que essa cota aqui eu não coloquei em relação à essa horizontal, porque eu não queria calcular essa altura aqui. Eu consigo, dentro do sketch, colocar cotas
em relação ao meu objeto sólido. Eu não recomendo fazer isso muito, principalmente quando você está trabalhando com peças, com objetos com várias peças, porque pode ser que você coloque uma referência, que é uma peça diferente, e o CATIA ele cria algum placeholder para colocar aqui. Não é muito interessante, porque para editar isso vai ser muito difícil depois. Mas é interessante a gente fazer isso quando a gente está trabalhando com uma peça única. Como esse dado aqui é uma peça única, a gente pode fazer essa cotagem aqui. Se eu botar aqui, eu consigo selecionar o centro dela e esse topinho aqui, ó. Tá vendo que ele vai ficar vermelho aqui, que eu selecionei o topo. Se eu vier aqui no Constraint Defined e colocar a distância, eu consigo colocar essa distância aqui 7 milímetros. E a mesma coisa eu fiz pro número 3 aqui, ó. Se vocês virem aqui no sketch que eu fiz referente ao número 3, eu coloquei aqui 7 para de baixo. E aqui na de cima eu não precisei colocar, porque eu coloquei 8 e 8, né? Mas se eu não quisesse colocar essa cota de 8 aqui, eu conseguiria vir aqui no centro dela, vir aqui no topo e colocar a distância de 7 milímetros, que daria no mesmo resultado. Em relação ao número 4 também, o número 4 eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou clicar aqui, clicar no topo e vou colocar um Constraint Defined de distância de 7 milímetros. E agora o meu sketch ficou verde, posso voltar. E esse aqui é o nosso dado. Refaçam os passos aí, qualquer dúvida pode deixar aí embaixo. Essas ferramentas de Pad e Pocket a gente vai aprofundar mais na frente. Aqui foi só para passar mais as ferramentas de sketch, que como a gente precisava dessas superfícies prontas para criar novos sketches, eu quis dar uma antecipada no Pad e no Pocket, mas não se preocupem que eu vou aprofundar mais nessas ferramentas aqui de geração de sólidos mais nas próximas aulas. Para essa aula é isso e até a próxima.